Bem, e voltando a falar sobre a decisão do STF, do Alexandre de Moraes, em relação aí ao Elon Musk e tudo o que vem acontecendo. O colunista do UOL, Reinaldo Azevedo, explicou didaticamente como a decisão do Alexandre de Moraes sobre o X foi impecável. Que tal? Tão perfeita que a primeira turma do STF acatou de forma unânime. Vamos entender um pouquinho? Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. Dale, oi! Para falar sobre isso, estou aqui com Dom Pedro Zambarda. Salve, salve, meu nobre! Salve, salve, meu nobre! O Reinaldo Azevedo fez uma avaliação bem interessante, Salmazo, sobre essa questão da decisão aí do Alexandre de Moraes sobre o X e a vitória agora de unanimidade na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ele escreveu um texto, na verdade a transcrição da entrevista que ele deu, pro programa Olha Aqui do UOL. Se você quiser botar o link na tela. Vamos lá, tá na tela. Mas basicamente o que o Reinaldão diz aqui, ele diz que a decisão do Alexandre poderia ser levada para o pleno do Supremo Tribunal Federal, que é ali a mesa com todos os ministros da corte, mas o Alexandre estava tão seguro da vitória da matéria da votação do X, que ele acreditou na votação da primeira turma. Ele estava seguro justamente que a primeira turma votaria nisso, né? Aí o Reinaldo diz o seguinte, eu não vou entrar em minudências, mas os ministros poderiam perder a votação na turma, mas ministros que poderiam perder a votação na turma, muitas vezes eles invocam o pleno do Supremo Tribunal Federal. Isso pode ser feito, evocar o pleno, mesmo que a regra garanta a votação da turma. Pode, fica a critério do relator, que no caso o relator do processo é o Alexandre de Moraes. E aí começou essa história. Vamos ver se o Alexandre de Moraes tem coragem de chamar o pleno, que aí seria uma posição delicada dele, ele não teria a maioria da Suprema Corte. Chamar o pleno por quê, se a regra é a votação da turma? Nós estamos diante de um caso de descumprimento de decisão judicial, Código Penal e de não cumprimento de artigos do Código Civil. Então não caberia mesmo ao Alexandre de Moraes convocar o pleno. E daí, se ele levasse ao pleno, qual que seria o resultado? Alguém imagina que Alexandre fosse perder essa votação? Não. Mas talvez o Nunes Marques, que é ministro do Bolsonaro, e o André Mendonça votassem contra. Eu tenho bastante crítica a alguns votos desses dois ministros, especialmente em relação aos atos golpistas, mas ainda o Nunes Marques, que não vê ato golpista em 8 de janeiro de nenhuma natureza. O André relativiza um pouco. Será que esses dois ministros votariam contra um colega que está aplicando uma sanção a uma empresa por descumprimento de ordem judicial? Por que o Reinaldo considera essa ordem, essa sanção impecável, Salmazo? O lance é o seguinte, o X está descumprindo ordens judiciais. Ordem judicial, como diz o jurista Pedro Serrano, que é o constitucionalista, juízes erram o tempo inteiro, mas ordem judicial, uma vez tomada contra uma empresa bilionária como o Twitter, que deveria ter um representante no Brasil e não demitiu seus representantes, se o Elon Musk não quisesse fazer um uso político a respeito disso, ordem judicial se cumpre. Depois você recorre para tentar reverter a decisão. E como o Musk não toma essa ação, o Alexandre de Moraes se sente à vontade de aplicar uma sanção mais rígida para impedir que o crime continuado permaneça. Sim. E o crime, na verdade, é o inquérito das fake news, do gabinete do ódio, de tudo que a gente tem acompanhando. E aí, o Reinaldo diz o quê? Essa unanimidade da votação na primeira turma é muito importante, porque revela a rigidez, a força técnica da decisão do Alexandre e tendo a achar que ela seria referendada se levasse ao pleno por todos os 11 ministros. Por isso que o Alexandre levou para a turma. Se ele tivesse mais inseguro, talvez, e quisesse romper um pouco o rito, ele já levaria direto para o pleno com menos votos. Mas não, ele está tão seguro que ele teria toda a votação da primeira turma, e se fosse para o pleno, ele talvez tivesse o voto dos 11 ministros. Eu só posso defender de resto, diz o Reinaldo, alguém que faz alguma coisa que está dentro da lei, que está de acordo com o regimento do Supremo e de que, de resto, eu mesmo faria, por que levar ao pleno uma decisão que é da turma? Das duas, uma. Ou o ministro está com medo de perder na turma, explica o Reinaldo no raciocínio claro dele, e o Alexandre não tinha nenhuma razão para ter esse medo, ou ele acha que a sua decisão, sendo de algum modo frágil, precisaria do amparo do pleno do tribunal. Acontece que não há fragilidade nenhuma na decisão do Alexandre de Moraes. Cara, que o Reinaldo considera mesmo.
essa decisão impecável, gente? Porque o que está em jogo aqui, Salmazo, não é o que você e eu pensamos sobre o X. Sim. Vamos pensar com a cabeça dos outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Se o Elon Musk não precisa cumprir ordem judicial, os inúmeros casos que vão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal podem ser passíveis de serem contestados. Aí vira o samba da loucura. Qualquer um decide qualquer coisa, e é o que a gente estava falando aqui antes de entrar no ar. Seria realmente uma saída do Estado Democrático de Direito, do mínimo, e a gente sabe que o judiciário já é bastante classista, já não decide a favor do trabalhador. Imagina se agora a gente vai ceder aos desejos de um bilionário, que inclusive é norte-americano. É o desastre, Parou, né, gente? A gente falou sobre isso, né? E isso, na verdade, é um ato até mais simbólico do que com algo, né? Tipo assim, existe, assim, a consequência real, mas o simbolismo da parada, o que tá dando o grande problema é justamente isso. É um cara que espelha pra extrema-direita e pra direita como um todo, né? Que eles acham que eles outorgam uma legitimidade de alguém eleito pra quem tem um bilhão, sabe assim, Zamba? E aí esses caras meio que acreditam nisso, que eu posso fazer o que eu quiser mesmo. Eles acham que aqui é a Banana Republic, que podem fazer o que quiser mesmo, e já era. No fim das contas aí, quem que tá mais perdido? A gente que tem que lidar com isso, ou quem tá achando que ainda tem algum tipo de saída pro X aí, que tá, de alguma forma, querendo manter essa narrativa de perseguição, de ditadura e blá, 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 né? Não, e na verdade existe uma saída muito clara pro X. Ele está devendo 20 milhões de multa. Só pagar, e né? tem que ter a suspensão dos perfis. Nossa, 20 milhões é multa. Você vai ver na fortuna do Elon Musk, isso é 0,10% da fortuna dele. Ele paga isso num cheque. Ele não quer pagar. Essa que é a questão. Ele não quer cumprir ordem judicial. O Kiko Nogueira do DCM, ele deu uma resumida um pouco nesses argumentos que depois... Que na verdade ele fez antes da própria coluna do Reinaldo. E aí ele coloca aqui nesse texto do DCM, né? O Elon Musk tem desobedecido ordens judiciais no Brasil, ignorando a existência de designar alguém para representá-lo. O que está por trás disso? Entre os absurdos que os melhores amigos de Musk e Donald Trump trocaram em sua conversa de áudio no X, uma observação ficou como um indicador-chave da sua visão de mundo. Acho que vale a pena enfatizar aos ouvintes a imensa importância de saber se o presidente dos Estados Unidos é intimidante ou não, e o quanto isso importa para a segurança global. Há alguns personagens difíceis por aí, e se eles não acham que o presidente americano é duro, eles farão o que quiserem, e isso coloca o mundo inteiro em perigo. Você é louco, cara. O Elon Musk tá sendo um braço do Donald Trump, gente. Cara, um americocentrismo ridículo, né? Bizarro, no entendimento geopolítico, né? Achar que tem que exercer esse tipo de influência sobre o Brasil, sobre um país aliado, ou sobre outros países menores que de alguma forma podem ser sancionados e tudo mais. E no momento em que os caras, via OTAN, coloca a Ucrânia lá no mapa virou uma lua, né? A Ucrânia, né, cara? Né, destruiu um país gigante. E a gente tá vendo, né, o X estava com os nossos dados, né, Salmazo? Então a gente tá vendo bilionário o bilionário de extrema direita, porque esse cara tá fazendo campanha pro Trump, usar os nossos dados para ameaçar a nossa Suprema Corte. E não tá acontecendo isso só no Brasil. O texto do Kiko é muito claro a respeito disso. Tá acontecendo tumultos também na Austrália, tá acontecendo tumultos no Reino Unido e tá acontecendo tumultos também na União Europeia. No Reino Unido, por exemplo, diz aqui o DCM, né? Houve muitos tumultos racistas e terrorismos contra imigrantes depois de 3 meninas foram esfaqueadas até a morte no final de julho. Os tumultos foram estimulados no X com fake news de que o assassino era um muçulmano. Na verdade, era um garoto de 17 anos, nascido no país de Gales. Musk falou em guerra civil, os olhos brilhando de satisfação. Aquele Twitter Files, que foi uma série de e-mails vazados pelo Twitter, e utilizados para fake news de extrema-direita, isso aconteceu no Brasil contra Alexandre de Moraes, depois virou Alexandre Files, aconteceu no Reino Unido e aconteceu na Austrália, repetindo o mesmo modus operandi. Cara, não é um negócio do bilionário do Twitter contra o Brasil. É um negócio do sistema americano de extrema-direita, para desestabilizar um governo democrático como é
o governo brasileiro. A gente tem que ficar de olho nessa história. No texto aqui, Zamba, desculpa interromper, mas no texto aqui eles falam de uma coisa que é muito interessante, que é tipo assim, é meio que dá um nome às coisas, sabe assim? O que se dá dentro daquela ideia xenofóbica da Europa e tudo mais, né, dessa violência contra imigrantes e muçulmanos e tudo mais, vem de uma ideia que ela toma contornos reais dentro da plataforma a partir de um algoritmo radicalizante e que traz para pessoa que tem poucas leituras a ideia daquela grande teoria da substituição. Tá aqui no texto, ó. Isso. Né? Tipo, então as pessoas estão achando que vão ser substituídas por imigrantes e não sei o quê, babapá, e de repente acontece tudo isso. E quando ele falou ali com os olhos... Racismo reverso. Aquelas maluquices. Perfeito. Assim que é a receita do Trump, é a receita do Bolsonaro. É uma receita agora que está sendo reinventada pelo Pablo Marçal. True. Verdade. E essa ideia, né, dos olhos brilhando com a guerra civil, é agora que a gente vai colocar isso aí. A gente viu o Figueiredo fazendo isso, falando disso, estando em outro país. A gente tá vendo aqui o Elon Musk fazendo isso, vendo de outro país. A gente viu o Constantino falando sobre isso. Em outro país, galera. Uma baita canalice, né? Vamos falar as palavras certas? Bem, seguindo por aí, Zamba. Para fechar esse textinho, tem um comentário que o Reinaldo faz, justamente... detonando gente da grande imprensa que insiste em dizer que a decisão do Alexandre de Moraes está errada. Vamos mostrar que está no Instagram, Salmazo? Acho que tem que deixar o vídeo rolando, ele tem um silenciozinho no começo. Vamos lá. Mas aí depois queria ouvir teu comentário também, que é muito importante isso. Vamos pra lá. gente ficar por dentro de tudo. Vamos lá. Tá na tela. Que tá feio, né? Há coisas realmente que são do balacobaco, né? Vamos lá. Alexandre de Moraes não retirou do Pleno do Supremo a decisão sobre a suspensão da Rede X. E ele não retirou porque não poderia ter retirado de um lugar aquilo que lá não estava. O referendo à sua decisão, né, liminar, era da primeira turma. E ele poderia, se quisesse, ter mandado para o Pleno. Não mandou. Mas era da primeira turma. E na primeira turma nós vimos 5-0. Oh, mas isso gerou descontentamento. Que descontentamento de quem? Cadê os nomes? Por que as pessoas não aparecem? É um mero dissabor, né? Mas, se ele tivesse levado para o Pleno... Descontentamento do tio do Zap. Qual teria sido o resultado? No mínimo, se especula 10-1. Porque se está dando de barato, e eu não tenho tanta certeza disso, que o André Mendonça votaria contra. Acho que é ele, né? O único voto contra possível, segundo essas especulações. Isso jamais ia virar, no fim das contas jamais ia virar, né, Zamba? Turma, não, para o vídeo do Reinaldo Mendonça. Vamos lá. O André Mendonça e o Nunes Marques, eles votam a favor do Bolsonaro, só que o lance é que essa decisão do Twitter, diante da jurisprudência, ela anularia qualquer outro processo que eles operam. É isso que as pessoas precisam entender. Porque as pessoas não podem descumprir a ordem judicial. Se a Suprema Corte decidiu, tem que cumprir. Depois você entra com recurso. Mas é essa a questão. Segue lá que ele fala mais umas coisas importantes, aí depois a gente fecha. Vamos lá. Na sexta-feira eu vou jantar na sua casa, e lá estavam, entre outros, o Edson Fachin, que é da segunda turma, e o Nunes Marques, também da segunda. Eu acho que estamos falando de 7 votos já. Não tenho dúvida que o Barroso, se votasse, 8. Será que Gilmar Mendes e Dias Toffoli votariam para derrubar a adesão do Alexandre? Não aconteceria. É uma questão do tema, né, cara? Tipo assim, não tem nem o que falar. Isso jamais aconteceria. Ia ser só uma derrota maior. Eu acho que dentro dessa história ainda até tem o lance de meio que direcionar também, sabe, Pedro? Direcionar a atuação e a atenção da extrema-direita ali por um processamento nulo, assim, de qualquer tipo de tentativa de anular essa decisão, sabe assim? Não adianta fazer mais nada, não adianta espernear. Se o Alexandre não age, se ele não toma essa decisão, se ele não faz nada a respeito do X, se o X tivesse alguma coisa na cabeça, se o Elon Musk tivesse lucro sobre essa rede social,
essa decisão, ele já teria nomeado um representante faz tempo, né, Salmazo? Sim. Se o cara tá preocupado em perder dinheiro, o que tá em jogo aí não é dinheiro, é política. E aí o Alexandre falou, tá, se o que tá em jogo é política, e se esse cara tá apoiando abertamente a extrema-direita e ele quer atacar a Suprema Corte, então a gente vai tomar a decisão mais grave. Eu ainda acho que o Alexandre de Moraes, aí é um ponto que eu discordo do Reinaldo em um ponto, ele errou na questão dos VPNs, e eu explico por De quê. cobrar tanto, o VPN, o VPN é uma ferramenta que inclusive jornalistas utilizam, então a gente precisa continuar monitorando essas redes, mesmo elas estando inacessíveis no Brasil, até para proteger os cidadãos brasileiros. Mas o acesso ao público geral, ele precisa ser tirado de circulação. Precisa ter uma ação assim unilateral. Porque senão, cara, ele vai continuar fazendo esses ataques, porque ele tem à disposição dele uma rede que pode não ser o Facebook, pode não ser o Instagram, mas é uma rede que tem alcance de milhões de pessoas, e é uma rede que afeta, inclusive, atores políticos importantes. Claro. Atores políticos da extrema-direita. É óbvio, gente, ele tem que tomar uma decisão, e essa decisão tem que ser sancionar de fato. É isso aí, galera. Então, no fim das contas, o que a gente vê aqui é mais um bilionário achando que só porque, né, ganhou aí os seus bilhões da mina de esmeraldas do seu pai, aí ele se equivale de alguma forma a um presidente eleito, a uma pessoa eleita pelo povo, né? Alguém que passou pelo pleito, enfim. Ele se sente alçado. É um self-entitlement, né? Mesmo, né? No inglês claro pra ele ali, fala como se ele fosse o tio Sam mesmo, enfim, né? E como se o interesse dos Estados Unidos fosse o interesse do mundo inteiro. Sinto muito, aqui não. E assim terminamos o nosso plantão do Meteoro. Estive aqui com o Dom Pedro Zambarda. Tamo junto, Pedrão. Um salve pra você. Quem quiser saber mais do trampo dele, dá uma olhada aqui, ó, em Pedro Sólidos, também em Oguahiro. E nos vemos no próximo plantão. Rapidinho, a gente tá de volta.